Olá, este é o Poder Reage. Aqui, todas as semanas, reunimos dois políticos ou analistas para reagirem a determinados fatos que foram destaques no poder, um debate plural em formato dinâmico. Para assistir aos nossos últimos programas, é só acessar o nosso canal do YouTube. Hoje recebemos aqui um deputado apoiador do governo e um deputado da oposição. Bem-vindos, Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e Eliel Machado, do PSB do Paraná. Muito obrigado por aceitarem o convite. Eu que agradeço, um abraço ao Eliel, debatedor comigo de hoje. Aliás, o Eliel, a gente converge em tantas coisas que eu acredito que o debate vai ser praticamente uníssono, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas é um prazer estar com vocês. Olá, Murilo. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite do Poder 360, o meu colega de parlamento, Coronel Tadeu. Espero que seja um debate franco aí, e é importante esses espaços, principalmente pelo momento em que passamos. A gente começa o Poder Reage com os vídeos da semana. Aqui, nossos convidados assistirão às cenas de destaque que chamaram a atenção da internet. Nós mostraremos a reação deles, sem cortes, e depois abriremos o espaço para comentário. Nosso primeiro vídeo é um trecho do discurso do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em rede nacional sobre a crise hídrica que o país atravessa. Vamos assistir. Boa noite. Em junho passado, compartilhei informações importantes sobre a seca que o país tem enfrentado, a pior da história do Brasil, e sobre a preocupante escassez de água que atinge nossas hidrelétricas. Trata-se de um fenômeno natural, que também ocorre com a mesma intensidade em muitos outros países. Hoje, eu me dirijo novamente a todos para informar que a nossa condição hidroenergética se agravou. Deputado Eliel, qual a sua avaliação sobre a fala do ministro e a crise hídrica? O senhor tem 1 minuto. Infelizmente, o nosso país tem um governo que não tem planejamento, que age com responsabilidade e que, infelizmente, todas as ações culminam aí em números trágicos da economia. Um exemplo para falar desse assunto é a decisão do presidente da República em acabar com o horário de verão. Isso não pode ser apenas por uma vontade pessoal, é preciso ter planejamento, é preciso ter números, é preciso saber o impacto que isso causa. E agora nós temos o presidente da República dizendo que é para as pessoas tomarem banho mais rápidos. Isso nos preocupa bastante, porque mostra uma falta de planejamento do governo. E o ministro, em rede nacional, sem trazer uma solução, sem trazer um planejamento, apenas para fazer um comunicado que todos sabem, deixa o país numa situação ainda mais preocupante, deixa as pessoas ainda mais preocupadas, até porque isso também tem um impacto muito grande na questão econômica e uma preocupação muito grande, porque podemos ter aí um apagão. Ok. Deputado Coronel Tadeu, sua vez de reagir ao vídeo do ministro, pronunciamento do ministro Bento Albuquerque. É muito claro, as pessoas com bom senso vão entender que nós estamos sofrendo uma crise hídrica, ou seja, é falta de água, é falta de chuva. Possivelmente, muitos países já passaram por isso, sabe o que é esse período de estiagem. E isso, obviamente, afeta a produção de energia elétrica. Nós estamos há tempo brigando por energias alternativas, energia solar, energia eólica, né, e outros modos de produção de energia. Infelizmente, nós precisamos vencer uma batalha burocrática ou até mesmo legislativa. Essa falta de planejamento ela não existe, porque a trava está exatamente no Congresso, que demora em aprovar as leis que são necessárias para desobstruir esse mercado. Isso é fato. E como é que nós vamos vencer essa falta de água? Obviamente, não tem outro jeito. É economizando mesmo. A população precisa economizar porque, é claro, a usina ela não trabalha sem a água e a água, obviamente, vem da chuva. É uma questão natural, não tem nada a ver com política. A política que deveria ser implantada, o parlamento deveria ser mais rápido com isso. Ok. Vamos agora para o nosso segundo vídeo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reagiu à queda do PIB no segundo trimestre. Vamos assistir. Hoje saiu o número do PIB, que veio, acho que um pouquinho mais fraco que o mercado esperava. A gente provavelmente deve ter uma revisão um pouquinho para baixo ainda no ano corrente. Veio mais ou menos em linha com o que o Banco Central achava.
A gente já tinha um número de crescimento para 2021 um pouquinho, ligeiramente abaixo do mercado. Então eu queria saber, deputado Aliel, como que o senhor analisa a fala do presidente do Banco Central? É muito preocupante. Quando nós falamos em planejamento, é preciso entender toda a estrutura do governo. Mais uma vez, assim como na crise hídrica, o governo é o responsável em fazer planejamento e tomar medidas para amenizar tudo isso. O governo demora para tomar medidas. Especificamente sobre o PIB, a preocupação que nós temos começou lá atrás. Quando do início da crise econômica no nosso país, por causa da pandemia, o agravamento da crise econômica, o governo dizia que as pessoas tinham que sair de suas casas para poder salvar a economia. Nós tivemos as mortes e não salvamos a economia. Os números ainda são muito trágicos. E a colocação do presidente do Banco Central, ela muitas vezes conflita com a própria situação que envolve o ministro Paulo Guedes, que vem com várias desculpas, com vários discursos, mas que na prática não tem mais a confiabilidade no mercado, não tem mais a confiança daqueles que querem investir no nosso país. E os números estão aí. Lembrando também que a questão da desigualdade tem um impacto muito grande em relação às políticas do governo. Os números são trágicos e nos preocupa bastante. Deputado Coronel Tadeu, como que o senhor analisa a fala do presidente do Banco Central e a queda do PIB no segundo trimestre? Isso a gente tem que encarar com naturalidade. Afinal de contas, nós estamos numa pandemia. Não dá para exigir dos setores da economia que eles sejam pujantes no momento de tanta dificuldade. Eu queria aproveitar e fazer uma crítica que o nosso presidente Jair Bolsonaro sempre condenou essa prática de lockdown que os governadores e prefeitos implantaram em diversos locais. Isso prejudicou muito, mas prejudicou muito a economia. Agora vamos destacar o fato positivo. O Brasil, dentre todos os países, foi o que apresentou o maior crescimento. É claro que muito longe daquilo que se esperava, mas vou repetir, nós estamos numa pandemia. Mas se a gente for olhar para os nossos vizinhos, para países bem maiores, como Estados Unidos, China, nós estamos largamente na frente na evolução do PIB em período de pandemia. O nosso terceiro vídeo da semana, e também é uma fala do presidente Jair Bolsonaro. Às vésperas do 7 de setembro, o presidente diz que quem quer paz, se prepare para a guerra. Vamos assistir um trecho. Flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra. A vocês todos, meu muito obrigado. Como chefe da nação, parabéns. E todos nós estamos muito orgulhosos de vocês, bem como a garotada paralímpica também. Muito obrigado. Deputado Aliel, o presidente tem seguido com um discurso incisivo nos últimos dias em relação aos atos marcados para o dia 7. Qual a sua análise sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro? O presidente Bolsonaro parece que vive num mundo paralelo. Ele aposta no conflito, ele aposta, infelizmente, contra o diálogo e atacando as instituições, colocando em risco a nossa democracia. É muito grave essas falas que acontecem a todo momento, falas, infelizmente, covardes. Isso é muito grave, não tem a ver com ideologia política, com posicionamento político. Isso tem a ver com alguém que quer disfarçar, que quer colocar uma cortina de fumaça, que quer criar um aspecto de um outro assunto para não resolver os problemas que nós temos no país. De 15 países avaliados na questão da economia, nós estamos em 13º. Basta perguntar para as pessoas se elas estão contentes, se de fato o nosso país é um país que está bem, se nós não temos problemas mais graves para resolver. É muito grave essa instigação que o presidente faz a todo momento, as ameaças que o presidente faz a todo momento, as mentiras espalhadas que ele faz a todo momento, colocando em risco a economia, prejudicando o combate à pandemia, números terríveis que nós temos em todas as áreas do governo, que nos preocupa e faz o nosso país pagar um preço muito caro. As pessoas não aguentam mais isso. E o senhor, Coronel Tadeu, como que o senhor vê a fala do presidente e essa escalada de tensão entre os poderes? É um provérbio antigo, se vis pacem para bellum, significa se queres a paz, prepares para a guerra. Muitos povos já passaram por isso. O Afeganistão hoje é um povo que vai ter que lutar muito para conseguir a sua liberdade novamente.
E o Brasil corre riscos, mas sérios riscos, de nós termos a implantação do comunismo. Ele avança, todos nós sabemos, isso é uma questão ideológica mesmo. Quando o presidente Bolsonaro fala que nós precisamos nos preparar por uma guerra, seja ela qual for. Claro que nunca desejamos uma guerra, uma luta armada de forma alguma, mas é uma guerra ideológica, uma guerra no mínimo de discursos, mas de ações muito bem orquestradas de todos os lados, né? E nós estamos tendo todo o cuidado para garantir ao povo brasileiro a sua liberdade, a liberdade de expressão, de manifestação, você poder emitir a sua opinião através de atos, gestos e palavras, sempre respeitando as instituições. Nós vamos agora ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Essa semana completou 5 anos que Dilma deixou o comando do país. Ela voltou a chamar o processo de golpe e disse que houve uma complacência entre setores da sociedade. Vamos assistir um trecho. Que era golpe, era uma questão pré-condição política. E o golpe é interessante porque ele é um processo, ele vem num crescendo. É óbvio, ele precisa da complacência dos poderes. Precisou da complacência do Supremo, do Judiciário e da efetiva militância, tá? do Congresso. E também, né, o beneplácito da Faria Lima, né? Que hoje fica brigando se faz um manifesto contra o Bolsonaro ou não. Deputado Tadeu, como que o senhor vê a declaração da ex-presidente Dilma? Na minha opinião, a presidente Dilma ela foi uma inocente útil, ela pegou uma bomba no colo. O ex-presidente Lula, ele acabou com o Brasil de todas as formas, principalmente no aspecto da corrupção, onde ele assaltou tudo quanto é cofre que tem dentro do governo, empresa, autarquia, estatal e por aí vai. E ele deixou uma verdadeira bomba, principalmente a bomba econômica. Nós tínhamos um emprego altíssimo, 13 milhões de pessoas, as contas do país absolutamente quebradas e, infelizmente, a presidente Dilma não conseguiu segurar esse rojão. Ela conseguiu angariar com medidas bem antipáticas, né? Desagradou demais o Congresso e o povo, com esse descontentamento e as 273 sentenças da Lava Jato, praticamente sentenciaram o governo dela. Reconheço que ela foi eleita de forma legítima, mas o pepino realmente ficou muito grande para ela conseguir segurar em 4 anos. Aí ela conseguiu ter os 3 pilares para o impeachment, né? Desagradou o Congresso, o povo absolutamente nas ruas e a sua administração era péssima. Portanto, acabou sendo um bem para o país ela ter saído do governo. Ok. Deputado Aliel, como que você reage à fala da ex-presidente Dilma e enxerga também os 5 anos do impeachment? De fato, nós tivemos uma conjuntura política. A promessa desses que flertaram com algo não jurídico era de que o dólar iria baixar, que o emprego iria diminuir, que a desigualdade iria diminuir, que o preço da gasolina iria diminuir. Qual é o resultado hoje dessa política implementada à força, sem a participação popular, com as mentiras que foram colocadas? Hoje nós temos a gasolina a quase R$ 7,00, hoje nós temos o dólar passando de R$ 5,50. Hoje nós temos um presidente da República que não respeita a lista tríplice do Ministério Público Federal, colocando pessoas do seu interesse político, desrespeitando as instituições. Hoje nós temos investigação no Supremo Tribunal Federal porque o presidente da República interfere na Polícia Federal, querendo colocar as pessoas para proteger o seu reduto e sua família. Esse discurso não cola mais. O país está em colapso. E o resultado disso passou por esse acordo de 2016. Esse acordo que foi um acordo político para implementar uma política econômica de arroxo, retirando o direito das pessoas que mais precisam. Eu não estou defendendo aqui o governo da presidente Dilma, nem de que não houve erros. Pelo contrário, eu critiquei muitos pontos do governo. Agora, participar dessa aliança, desse acordo que trouxe os resultados que nós temos hoje, de um presidente da República que diz que a pessoa tem que ter fuzil e não tem que ter feijão, de um presidente da República que flerta contra as instituições, que tem o seu reduto investigado, basta as pessoas olharem os números
que elas vão poder perceber quem fica com o discurso e o que acontece de fato na prática. Agora nós vamos para o nosso último quadro. É o Mandou Bem ou Mandou Mal. Eu lembro aqui algumas manchetes da semana e os deputados reagem com um joinha, mandou bem, ou um sinal negativo, mandou mal. No final, os dois terão 1 minuto para considerações finais e para comentar algum desses acontecimentos que chamaram a atenção. Preparados, deputados? Estamos preparados. Vamos então à nossa primeira manchete. O deputado diz que versão de ex-marido de Maria da Penha é intrigante. Mandou mal, mandou bem. Deputado Aliel, quer começar? Infelizmente, a gente pode observar que quando se tem a vontade de ter uma narrativa, eles encontram desculpa para tudo. Hoje, o nosso país tem uma referência no mundo que é uma lei de proteção às mulheres. Nós temos um número ainda muito grande de mulheres que têm os seus direitos retirados, que são agredidas, que infelizmente não têm os mesmos direitos, mesmo estando previsto na legislação, porque a sociedade ainda tem um grande problema em relação a isso. E essa lei avançada se deu pela história da Maria da Penha. E aí tem um deputado, inclusive defensor ferrenho do governo, que vai lá e diz que é preciso ouvir a história do seu ex-marido, o ex-marido da Maria da Penha, que tentou matá-la em mais de uma oportunidade, além de uma série de outras agressões. Mandou muito mal. Deputado Coronel Tadeu, sua vez. Olha, esse aspecto da violência à mulher, dessa agressão à mulher, ele precisa ser combatido. Aliás, ele cresceu muito nos últimos anos. Ainda, se você fizer uma comparação com o total de crimes que existem no país, ele é pequeno, mas o crescimento dele foi muito alto. Então, isso acende uma luz vermelha em nós políticos, nos organismos de segurança pública, e nós temos que preservar, estar atento para a gente que possa mitigar esse crescimento. Isso passa aqui pelo parlamento, que tem adotado algumas medidas legislativas muito boas para tentar conter a escalada desse tipo de crime, e passa também por todos os órgãos policiais, polícia militar, polícia civil, polícia penal até, guardas municipais. Então a gente não pode ficar silente, ficar apático, omisso, se demitir dessa discussão quando a gente vê a escalada de um determinado crime pontualmente crescendo. Se deu mal nesse comentário esse deputado. Vamos agora à nossa segunda manchete. Alexandre de Moraes nega a prisão domiciliar a Roberto Jefferson. Mandou bem ou mandou mal? Coronel Tadeu, o senhor pode começar. Eu faço a minha crítica com todo respeito ao ministro Alexandre de Moraes, sem dúvida nenhuma, mas nós estamos tratando de uma pessoa já com uma certa idade e são casos, às vezes são 2 pesos, 2 medidas. Quantos casos que nós vemos onde a prisão domiciliar ela é autorizada, sem entrar no mérito do ato dele, mas sim no atual estado dessa pessoa, né, e que nós poderíamos colocá-lo numa prisão domiciliar para continuar respondendo o inquérito a qual ele está sendo indiciado. Então, eu acredito que poderia ser revista essa posição. Deputado Aliel. Eu não conheço o atestado que foi levado ao Supremo Tribunal Federal dizendo que essa pessoa não teria condições físicas. Eu acho que isso tem que ser uma decisão médica, respeitando os preceitos legais. O que nós temos, de fato, é uma pessoa que não teve o direito, ela não conseguiu exercer o seu direito à democracia. Ela cometeu crimes graves, crimes contra as instituições, ameaças, e uma série de outras questões que, a pedido da Polícia Federal, está sendo feito esse acompanhamento. Então, nós temos as instâncias jurídicas que devem fazer essa avaliação, o Ministério Público Federal, as juntas médicas que devem ser levadas em consideração, o resultado dessa análise tem que ser médica. Agora, se houve a decisão do Supremo Tribunal Federal enquanto instituição, nós temos que defender as instituições. Não conheço o processo do ponto de vista da questão médica, por isso defendo a instituição. Vamos então à nossa terceira manchete. Bolsonaro veta trechos da lei que substitui a Lei de Segurança Nacional. Mandou bem ou mandou mal?
Deputado Aliel, o senhor começa. A Lei de Segurança Nacional é uma herança da ditadura militar e ela vinha sendo usada constantemente por órgãos executivos do governo para atacar pessoas que tinham posicionamentos contrários ao governo. O Congresso Nacional deu um exemplo, alterando, acabando com essa Lei de Segurança Nacional e trazendo uma modernidade na nossa legislação de acordo com o nosso regime democrático. O presidente da República veta trechos que são trechos que justamente colocam de maneira muito clara como eles agem. E aí eu quero falar especificamente das mentiras, das fake news. Infelizmente, um grupo de apoio ligado ao governo federal, inclusive que são objetos de investigação agora, que tem lucros econômicos, que tem objetivos políticos, disseminam mentiras e fake news a todo momento. A Lei de Segurança Nacional trazia punição. A lei excluída e o novo texto colocado trazia a possibilidade de punição para quem colocar mentiras. E o presidente da República veta esse dispositivo sem ter um argumento técnico, jurídico, capaz de nos convencer. Eu li o veto do presidente, a justificativa não se sustenta e eu defendo a derrubada desse veto. Deputado Coronel Tadeu. Eu sou a favor de que as leis precisam evoluir, sem sombra de dúvida. E esse projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, nós poderíamos até considerar uma evolução da legislação junto com a evolução da sociedade. Entretanto, o parlamento, acredito eu que exorbitou em algumas coisas. Inclusive, fui voto vencido nessas polêmicas. E está lá o veto do presidente para que o Congresso, então, avalie novamente. Mas ele fez muito bem em vetar esses pontos e nós estamos aqui aguardando agora para a disputa do veto. Perdemos no destaque, mas possivelmente consigamos ganhar na votação do veto, assim quando houver a votação do Congresso Nacional. Deputados, agora eu peço para que cada um de vocês façam suas considerações finais em 1 minuto. Fiquem à vontade. Deputado Aliel, o senhor pode começar. Quero agradecer ao deputado Tadeu, tenho muito respeito, agradecer ao Poder 360 por esse espaço, por essa maneira dinâmica de conversar sobre assuntos importantes e pedir às pessoas, independente de posição política, você que quer criticar, participe da política, mas vamos respeitar as nossas instituições. O nosso país passa por um momento muito grave. O número de desempregados ultrapassa 14%. Mais de 20 milhões de pessoas estão na extrema pobreza. Nós temos números alarmantes em todas as áreas do governo. Aumento no preço dos alimentos, aumento na inflação, aumento nos combustíveis, aumento no gás, e uma situação que exige soluções através da política, que é a representação popular. Por isso, defendendo as instituições, defendendo o direito à democracia, é muito importante que todos nós participemos desse tipo de debate. Obrigado pelo espaço, parabéns pela iniciativa de todos. Obrigado, deputado. Agora é a vez do deputado Coronel Tadeu. 1 minuto, deputado. Primeiro, agradecer ao deputado Aliel, meu companheiro de parlamento, pelo debate, e essa é a essência da política, é a gente debater ideias, fazer os contrapontos, né, divergir, convergir, e isso é maravilhoso para a democracia. A vocês do Poder 360, meu muito obrigado também pela oportunidade desse valioso espaço. Isso é muito importante para que as pessoas possam conhecer os dois lados e aí então formar o seu próprio julgamento. Em relação às minhas considerações finais, eu gostaria de dizer que o Brasil, em relação a essa pandemia, vem cumprindo a lição de casa. São mais de 250 milhões de vacinas já distribuídas. A vacinação avança numa escalada muito boa, muito forte. A população está sendo protegida a cada dia, graças ao governo Bolsonaro, e eu tenho certeza que em breve nós vamos sair da pandemia. Infelizmente, ficou uma conta cara para o governo Bolsonaro pagar, que é a questão econômica, é uma conta muito cara. Nós estamos tendo problemas que, se não tivéssemos a pandemia, nós não estaríamos também com esses problemas no colo. Mas o governo Bolsonaro é um governo corajoso, que toma decisão e principalmente pensa no povo. A despeito de toda a pandemia, outros setores estão trabalhando 100%, como, por exemplo, a infraestrutura, a ciência e tecnologia, a própria educação, que vem trazendo melhorias para o ensino público, e isso é maravilhoso. Esse é o governo Bolsonaro, sério e comprometido com a população brasileira. Deputados Coronel Tadeu, do PSL, Aliel Machado, do PSB, muito obrigado pela presença no nosso quadro e pelo debate respeitoso. Voltem sempre ao Poder 360. Este foi mais um Poder Reage. Inscreva-se no nosso canal para receber as notificações.
A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.